Hoje nós vamos retomar os nossos estudo da Bíblia. Ontem nós interrompemos o estudo para deixar 2 vídeos aí para vocês de aconselhamento de casais. Casais que têm muita dificuldade no relacionamento diário, acabam discutindo muito. Sempre com base na Bíblia, tá, gente? A nossa base aqui é a Bíblia. Você já assistiu? Gostou? Manda um joinha para nós. Já se cadastrou no nosso canal? Nos ajude. Nós queremos continuar esse trabalho, mas também precisamos da sua colaboração. Já divulgou nas suas redes sociais? Você precisa nos ajudar nessa grande comissão que não é minha, é de Jesus. É a grande comissão que Ele nos deu quando esteve aqui na terra, para nós levarmos a palavra dele a todos, porque Jesus precisa alcançar todos, e para ele alcançar todos, nós somos o Paulo de hoje. O Paulo do primeiro século após a morte de Jesus fez o trabalho que Jesus o comissionou, e nós, principalmente os cristãos, estamos alcançando os nossos vizinhos? Estamos alcançando a nossa comunidade, a nossa cidade? Ou nós guardamos o evangelho só para nós, egoístamente, só para nós sermos salvos? Nós somos aquele famoso crente secreto. Ninguém sabe que nós somos crentes. Isso não é de Jesus não, viu? Então, nos ajude na divulgação deste trabalho, para que nós possamos continuar a crescer e a palavra de Jesus crescer cada vez mais. E nós ficarmos sempre ali atrás de Jesus, porque nós precisamos ser menor do que Jesus, tá bom? Vamos lá, eu vou passar para você hoje a estrutura da Bíblia, tá? É muito importante isso. Quantos livros tem a Bíblia, você sabe? São 66 livros. A Bíblia protestante. E a católica? 73. E hoje você vai entender o porquê que a protestante tem 66 e a católica tem 73. E você vai entender também que não é pecado você ler os livros que estão na Bíblia católica e que não estão na Bíblia protestante. Conhecimento nunca é demais, viu, gente? João 8, eu acho que 8:32, isto. Já tem uma palavra maravilhosa. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso é maravilhoso. Com a verdade, você vai se livrar da escravidão espiritual, do espírito de religiosidade. Porque a verdade está onde? Na palavra de Deus, não tem outro lugar. Então vamos lá, começando. Quais são os 66 livros da Bíblia protestante? 39 são livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Desses 27, Paulo escreveu 13, as cartas, as famosas epístolas. Imagine, não, gente? Deus é perfeito. Jesus tirou Paulo dos fariseus. Paulo era um perseguidor de cristãos, participou ativamente de alguns assassinatos de cristãos. Jesus foi lá, na viagem em que ele estava indo para Damasco, derrubou literalmente ele do cavalo, levou ele para Damasco e transformou ele num dos homens, num dos apóstolos de Jesus, que não andaram com Jesus em vida, mas era apóstolo de Jesus, num dos maiores divulgadores da palavra de Deus, principalmente para os gentios. Jesus é capaz de fazer isso na minha vida e na sua vida, hoje. E a Bíblia católica tem 73 livros. E desses 73 livros, 46 são do Antigo Testamento. Então ela se diferencia da Bíblia protestante nos livros do Antigo Testamento. A diferença está nos livros a mais que a Bíblia católica possui no Antigo Testamento. Esses livros adicionais são chamados de deuterocanônicos. O que são esses livros? Do grego, deutero, segundo, e cânon, regra ou medida. São livros que a Igreja Católica considera parte da Bíblia,
mas que os protestantes não reconhecem como livros inspirados. Cânon, no contexto bíblico, refere-se à lista oficial de livros considerados como escrituras sagradas e inspirados por Deus. Ou seja, o cânon é a medida que determina quais livros podem ser incluídos na Bíblia. É uma regra, gente, né? Uma regra instituída por Jesus Cristo? Não, por homens, tá? É importante você ter esse conhecimento. Os deuterocanônicos são os seguintes: livros da Igreja Católica que não estão nos livros da Igreja Protestante. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, adições ao livro de Esther, adições ao livro de Daniel, oração de Azarias, cântico dos 3 jovens, Susana, Bel e o dragão. Esses estão dentro das adições ao livro de Daniel. Perfeito? Então, daqui para frente você já sabe que a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73. Por quê? Vamos lá. Esses livros aparecem na Bíblia católica porque fazem parte de uma antiga tradução do Antigo Testamento chamada Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento, feita entre os séculos 3 a 1 a.C. Em Alexandria, no Egito, que foi feita essa tradução. Ela foi criada para atender os judeus que viviam fora de Israel e falavam grego, em vez de hebraico. A Septuaginta incluía os deuterocanônicos, porque esses livros eram amplamente utilizados por comunidades judaicas daquela época. Por que os deuterocanônicos não estão na Bíblia protestante? Para entender por que os protestantes rejeitaram esses livros, é necessário saber que havia 2 grupos principais de judeus no período de Jesus, tá? Os judeus da Palestina, que usavam o cânon hebraico, a regra hebraica, a medida hebraica, composto apenas pelos livros em hebraico e aramaico, 39 livros. Esse era um grupo de judeus. O outro grupo de judeus, os judeus da diáspora, fora de Israel, da Palestina era dentro de Israel. O da diáspora era um outro grupo fora de Israel. Estes usavam a Septuaginta, contendo os livros que não estão hoje na Bíblia protestante, os chamados deuterocanônicos. Eventos históricos para você entender toda essa história, que influencia essa diferença. O cânon hebraico, de 90 a 100 depois de Cristo. Após a destruição de Jerusalém, líderes judeus em Jâmnia definiram oficialmente o cânon hebraico, que excluía os deuterocanônicos. A Igreja Católica e a Septuaginta. A Igreja primitiva usava amplamente a Septuaginta. Você já sabe o que é a Septuaginta, né? A tradução, que foi feita lá em Alexandria, em grego. No Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, 400 anos depois de Cristo, a Igreja Católica definiu a Bíblia incluindo os deuterocanônicos. Entendeu? Não foi Cristo que fez essas definições. Até porque na época de Cristo, o Novo Testamento ainda não estava definido e o Antigo Testamento, que era usado, inclusive Jesus, que era judeu, né? Ele foi criado dentro do princípio judaico, lá da Torá. Então, assim, você precisa entender, essa questão de data ela é muito importante. 400 anos depois de Cristo, a Igreja Católica definiu qual seria a Bíblia da Igreja Católica. Aí veio a Reforma Protestante, no século XVI, lá pelo século
lá pelo ano de 1500. Está entendendo? A Igreja Católica definiu no ano 400, 400 anos depois de Cristo, e a protestante 1500 anos depois de Cristo. Durante a Reforma, Martinho Lutero rejeitou esses livros deuterocanônicos, que estão dentro da Bíblia católica, porque eles não estavam no cânon hebraico, usados pelos judeus. Os protestantes passaram a chamar esses livros de apócrifos, não inspirados. O Concílio de Trento, lá em 1546, a Igreja Católica reafirmou oficialmente esses livros apócrifos, não inspirados, como parte da sua Bíblia. Entendeu? Ficou claro isso para você? Essa estrutura toda da Bíblia, tanto protestante quanto católica? Quando é que foram feitas as definições dos livros que iam compor a Bíblia católica e dos livros que iam compor a Bíblia protestante? Isso é conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos à frente. No próximo vídeo a gente dá continuidade, já entrando na explicação de quais livros, em quais grupos compõem a Bíblia protestante. Até mais.